Avante, roladores! Começando hoje mais uma noite de quinta-feira para retomarmos a nossa mesa de Númenera 2. O estranho, o nada ortodoxo, os meandros das esquisitices, cifras e mistérios de um mundo que já enfrentou 9 eras antes dele. Vamos agora retomar essa mesa muito exótica, para dizer no mínimo. Quando vocês atravessam em si, diferente da grande quantidade de cabeças andando de um lado para o outro, trocando informações, local completamente escuro, apenas iluminado pelo sabre de luz que o Kazuma possui, bem como os globos de luz que a Merila tem. Nesse local em si, vocês observam algo muito mais iluminado, repleto de iluminação em si. O ar aí é tão denso que quase parece que vocês estão respirando água. Só que o cheiro, o aroma é de algo muito, muito doce. Quando vocês adentram, a iluminação ofusca um pouco vocês parece que é um local onde a luz é extremamente forte, o ar é extremamente denso, extremamente doce. E quando vocês adentram o local, vocês já percebem que tem uma criatura levemente humanoide, mas mesmo o Kazuma e o Saiki, que estão com visão ampliada, não conseguem identificar direito que criatura é essa, o que ela está fazendo. Ela parece claramente estar observando vocês, claramente está olhando vocês, e vocês não conseguem identificar a feição, características muito mais detalhadas. É quase como se ela fosse sempre um vulto lá distante que vocês não conseguem ver com mais detalhes. Lucas, mesmo eu enxergando além, eu mesmo consigo... vocês dois com essa habilidade, tu com a pílula e o Dio com a Númenera, os dois sempre veem como se fosse um vulto. Já os outros 3 não veem nada, fora essa questão da iluminação e etc. Parece ser hostil esse vulto. Ele está observando vocês. Eu vou falar no idioma comum. Você é o guardião desse lugar? Você fala, você é o guardião desse local, nada acontece, a criatura não responde, não fala nada. Shemok, transmutado. Talvez você consiga uma interação melhor antes que eu destrua essa coisa. Que interação? Com o que seria? Tente saber o que ele é. Ele Lucas, é um robô? eu preciso jogar algum tipo de percepção para descobrir Não. qual é a fonte doce do aroma. Ah, tá, a fonte doce do aroma. Cara, você começa a olhar, é um teste de dificuldade 1. Então me diz o que é. Rola o teste, pode cair falha crítica. Olha que caba safado. 12. Você observa que as paredes desse local são como se fossem portas com portas. Quando você olha, você leva a mão, a princípio tu pensa que é algum tipo de console, alguma coisa assim. Quando tu puxa um pouco, é como se fosse aquelas compostas que o pessoal faz para criação de mel. Já visse? Que o pessoal coloca um... Sim, um apiário. Nesse mesmo sentido, só que bem maior e muito mais denso. Você leva a mão, a estrutura, você puxa um pouco e você vê aquele favo que lembra o favo de mel. Eu vou coletar uma amostra para mim. Você coleta um pouco de amostra para ti. Anota aí, que isso aí serve para algumas coisas. Beleza? Fora isso... Uma amostra eu vou pegar esse pedaço de favo e colocar dentro de um compartimento. Fora isso, eu vou... Como é? Peraí. Deixa eu... Eu vou examinar, investigar a possibilidade desse vulto, um local mais óbvio, tipo triangular o local onde algo poderia se esconder. Eu vou dizer, não há razão para temer,
Somos todos aliados, estamos em solo sagrado e pretendemos preservar o que quer que esteja do saber dos antigos neste local. Você fala isso, mas você não vê as criaturas que o Kazuma e o Saik estão vendo. Tu procura, tenta sentir no Menera, fora a localização em si de onde vocês estão, você não sente nada. Mas algo que é constante a ti, já que tem a habilidade de sentir no Menera, é que no Menera eles desaparecem constantemente nesse local. Só uma coisa, enquanto tu sente isso, Saik e Kazuma, vocês observam que de vez em quando a criatura simplesmente deixa de existir. Ela reaparece saindo de uma dessas paredes, claramente olhando para vocês. Depois ela simplesmente se esvai como fumaça e que ela é feita e reaparece. Quando vocês notam até um pouco, ela reaparece um pouco atrás de vocês. Vocês olham e mesmo estando a poucos palmos de distância, vocês não conseguem observar detalhes na fisionomia dela. É sempre um vulto que está agindo, interagindo claramente com vocês, mas ao mesmo tempo alheio a vocês. Lucas, nessa sala tem algum módulo de comando, algo? Aparentemente não. Como é essa sala assim em si? Ela é mais iluminada? Ela é muito mais iluminada. O ar aí é extremamente denso, quase como se fosse um líquido que vocês estão sorvendo pelo nariz, sem falar do aroma extremamente adocicado. Fora isso, são corredores bem amplos, que a princípio, pelo que o Shemok viu, cada um desses compartimentos são grandes depósitos ou criadouros de algo próximo a mel. Entendi. Vocês continuam se aventurando, vão andando de um lado para o outro, até que finalmente vocês veem um hexágono que claramente é uma porta. Adentrar, né? Vocês adentram, e quando vocês adentram, é quase como se parte da essência de vocês ficasse um pouco para trás, quase como se tivesse uma película que separasse esse local do outro. Quando vocês atravessam em si esse local, vocês veem novamente, dessa vez um local com um pouco mais de aço escovado em si. Dessa vez vocês não escutam as passadas, aquelas passadas daquelas cabeças passando de um lado para o outro, mas vocês veem vários compartimentos. Nesses vários compartimentos, como se fossem vários cubículos que vocês conseguem ver à frente dele, e nesses cubículos vocês veem humanos ligados por tubos lá dentro de um líquido quase amniótico vermelho. Vários deles, quase como se fossem vários humanos em várias baias sendo alimentados por esse líquido amniótico vermelho. Lucas, só cortando rapidinho. Algum deles demonstram, tipo, pelos trajes que estão, se tiverem vestidos, ou pela fisionomia, diferença tipo, entre as pessoas comumente desse tempo que estamos vivendo para tipo um Acho que presente? eles estão pelados. Eles não possuem vestimenta. Ah, beleza. Então tranquilo. Porque pelas vestimentas eu ia tentar ver se eles eram desse tempo nosso ou seriam de um passado ou de um presente. Uhum. Quando vocês estão verificando isso, vocês começam a escutar um barulho. Esse barulho em si, dessa vez, é claramente da fala Shin, do idioma Shin. Vocês escutam: vamos, temos que nos apressar. A mega cidade vai precisar disso. Temos que buscar as esferas perfeitas. Estão criando... Veio de onde, Lucas? Isso? Um pouco mais à frente. Beleza. Eu quero entrar em furtividade. Joga um teste de Speed, Dryan, dificuldade 2. Precisa tirar 6 ou mais. Você claramente entra em furtividade, você vai mais um pouco da frente dos outros. Quando você escuta essa voz,
Quando você vai andando, você vê mais à frente tem como se fosse uma bifurcação dobrando um pouco à esquerda. E quando você vê claramente uma criatura que é um visitante, um ser de outro planeta, outra dimensão, que ou simplesmente não sabe como sair, ou ficou preso aí, ou simplesmente está habitando por aí porque ele acha interessante esse novo mundo. Você vê uma criatura com um par de orelhas, chifres, a pele completamente cinza, cauda e andando em direção a esse lado esquerdo. Quando você olha um pouco mais de detalhe, você percebe que há um humano trajando a roupa completamente escura, sobretudo pesado e uma máscara com orelhas pontudas. Vai ficar mais um tempo observando. Não, eu vou recuar e vou relatar ao pessoal. Então. Só tem esses dois, Lucas? A princípio, só esses dois. Há esses dois seres e. A personagem de Max e o personagem de Drain da mesa do Menera. Eles aparentam estar construindo ou indo para algum lugar. Eles estão naquela sala e não sei se são amistosos ou são futuros oponentes dignos de dar nossa lâmina. Bem, eu acho que poderíamos soltar pelo menos um desses que estão nesses vidros para tentar nos explicar alguma coisa. O que você acha, Mitrides? Bom, eu acho arriscado libertá-los. Eu optaria por encontrar esses dois que estão ali. Então, e você, Shemok? Você que tem uma visão não tão emocional como nós humanos, me diga, o que seria mais racional neste momento? Eu não busco interação com as bioformas. Eu busco um item em particular. E provavelmente ele estará mais adiante. Então, sugiro ignorar as formas de vida e seguirmos com nossa missão. Você, Merila, que é mais voltada ao diálogo. Bicho sou. Que pode intermediar essa situação. Caso eles não sejam tão amistosos, os mataremos. Também lembre. Oi? Lembre-se, é um personagem antigo de Dryon. Você vai lidar com uma versão alternativa de um personagem de Dryon. Não vai ser amistoso. Mas posso usar habilidades para de captar palavras e tentar entender o que eles procuram, ver se eles procuram tem algo a ver ao que nós estamos procurando também. E então? Então eu voto por interagir. Veremos. Kazuma, tome a frente. Você é o. São almas errantes e fantasmas da máquina. Devemos perseguir esses outros seres. Tal como tudo aqui é fantasioso e ilusório. É levado para nós um labirinto que aprisiona nossas mentes. Devemos apenas seguir em frente. Para seguir em frente temos que interagir com eles, então... Eu pensei que eu ia falar para seguir em frente, temos que olhar para o lado e se ligar na batida do cavaco. É um ponto de luck para Drain pela... Quem tem mais pontuação em carismas, fique à vontade para interagir. Jefferson, quando você fala que isso na verdade, quando você fala com Shemok, fala que na verdade não passam de ecos do passado, criaturas de um labirinto para aprisionar vocês, você e apenas você vê uma criatura que não passa
de um simples sobretudo, uma simples capa preta gigantesca. Gigantesca não, 2,15 m, 2,30 m na sua frente. De frente a você, fora a figura que lembra um corpo humanoide coberto por um grande sobretudo, você vê que ou é um grande olho ou uma grande viseira que ele deixa à mostra. A figura em si é completamente incógnita para você. Ele olha, você acertou. Ele fala isso? Ele fala na sua mente. Você acertou. O que você busca? Eu não acertei. Eu sei, pois estava descrito nos antigos escritos do Templo do Vazio, na Guilda dos Nanos. Trata-se de uma artimanha da máquina em produzir fantasmas, ou melhor, ghosts in the shell. Ele fala: você pode ficar aqui com os outros. Vocês serão muito bem-vindos e vocês continuarão a energizar a máquina. Eu preciso que você entenda que eu não estou aqui por mim ou por eles. Temos missões para além desse lugar, mas a quem sirvo, os Mechalords e Luminarcas do passado, deixaram um item de poder ou algo que pode restabelecer todos eles de seu sono auto-induzido. Um reboot ou reset da máquina. Acontece que eu fui levado a vir aqui como enviado desta criatura. Aí eu faço aquele meu holograma de chumbo giratório. Uhum. Ele é uma Numenera viva. Um ser que se intitula sintético e vivo ao mesmo tempo. E ainda assim, vazio. Ele é um herdeiro das máquinas e eu estou aqui apenas para restabelecer as divindades de outrora. Ele é uma ferramenta e ele não sabe disso. E não somos todos? Ele simplesmente olha com, se é que é possível, de forma inquisidora. Você realmente deseja despertar? Agora que você sabe que é um sonho, você pode sonhar o que quiser. Assim como você, de igual para igual, o que eu quero não importa. O que você quer também não importa. Existe apenas a tarefa pragmática de uma máquina para uma máquina. Nós temos função e ferramentas são usadas para atingir esse objetivo. Correto? Sim. E você passou no teste. Fale com o sapateiro. Quando ele fala isso, Shemok, você desperta. Você não era aquele que estava olhando para um daqueles cubículos onde figuras humanoides estavam dentro de um líquido amniótico repleto de tubos. Você era uma dessas criaturas. Você consegue despertar e o líquido amniótico se desfaz. Você olha para o lado. Todos os seus aliados estão lá. Você não se lembra como você chegou aí. Como é o nome da criatura que tu acabou de dizer, Lucas? Você não sabe. Claramente é um visitante. Peço perdão, olho primordial, servo dos antigos. A minha diretriz demanda que eu faça parto. E aí, Lucas, eu vou utilizar aquela minha arma circular, só que eu não utilizo ela como segurar com a mão. Eu desacoplo do meu braço assim, meu braço vira uma espécie de maquita com aquela lâmina circular, e eu começo a fazer um parto em cada um dos casulos, despertando os seres que há neles. E o último dentre eles é o Mitríades. Eu vou olhar para o Mitríades dentro do casulo, em vez de simplesmente despertá-lo, eu vou cabear em direção à mente dele e escrutar a mente dele. Ver o que ele sonha. O que Evaldo, você pode tentar resistir. Caso não resista,
o que o Mitríades Ele tá geralmente sonha. suscetível, ele tá no útero. Sim, ele tá de toda suscetível. forma tem direito a teste, calma. Vai querer resistir ou não, Evaldo? Ele vai experimentar o que é desespero. O que é loucura, o que é loucura. Tá ligado aquele filme Hulk de 2003, 2005, sei lá? Uhum. Que o Hulk tá lá e diz: você quer meu poder? Toma mais do que você pode pegar. Ele vai, já que ele é um ser que se intitula lógico, mecânico, eu imagino que isso deve ser uma carga pesada. O Mitríades, ele tem essa compostura, mas pelo background dele, até que eu conversei contigo, isso é tudo uma fachada. É um cara que vive em desespero, ele não sabe a real origem, ele foi encontrado em uma parada, talvez ele tenha memórias reprimidas, talvez ele sonhe coisas e não lembra quando acorda, então, na verdade, isso é um mistério até pra mim como jogador, então eu quero saber também. Mitríades não resiste nada. Quando você faz isso, além desse turbilhão de sentimentos, algo que é constante em meio a esse sonho é o tempo todo o chaparral, o tempo todo as steps sendo cavalgadas, o tempo todo o desejo constante de voltar para as steps, o tempo todo da liberdade, o tempo todo isso continua. As steps, liberdade, voltar às steps, cavalgar. Isso é algo constante nos sonhos do Mitríades. Ô Lucas, eu posso ficar vendo em looping essa parada e toda vez o Shemok ele tá num ponto de observação diferente do mesmo sonho. Sim. Tipo assim, o Mitríades está cavalgando, ele olha pro lado e tá o Shemok no topo de uma colina. Aí ele tá cavalgando de novo, vai estar o Shemok assim atrás de um arbusto. Aí tá cavalgando novamente, ele olha pra trás e tá o Shemok lá no final do caminho. Caminhando assim, bem devagar. Tipo o pai do Chris, quando ele diz: quando você sonhar, eu vou estar lá, tá ligado? Ele. E com isso. E aí, eu vou começar a catalogar, porque o motivo do Shemok ter feito isso é que ele categorizou o Mitríades como uma bioforma que detém um volume apropriado de conhecimento histórico que deve ser armazenado, catalogado e guardado para servir aos propósitos de atualização dos Mechalords quando eles despertarem. Logo, o conhecimento do Mitríades é e aí eu crio uma pasta com dezenas de imagens e informações que eu capturei a partir do útero do sonho do Mitríades. E depois disso, Mitríades, tanto teu subconsciente vê o Shemok, você finalmente desperta. Só um ponto. Pode falar. Só tá ligado aquela música que é The Who, que tem o cara de Papa Roach também, que é aquele canto cultural mongol. E quando tá cavalgando, perto do Mitríades acordar, começa a tocar baixinho. Aí vai aumentando, até ficar de forma ensurdecedora. Quando bate o limite da audição, que tipo, mais do que isso não dá, o Mitríades acorda. Uma sobrecarga, tá ligado? Uhum. Vocês finalmente acordam, o último Mitríades. Shemok, pra ti em si, não é tão visível. Mas para os outros, vocês envelheceram. Caralho, eu já sou velho, pô. Sim. Agora você tem 4 pregas a mais na cara. A barba do Mitríades tá bem mais grisalha do que era antes. Beleza, então eu vou... Eu falo pros que despertaram que vocês voltaram a ser carne. Antes, vocês escolheram ser fantasmas da máquina. Uma dúvida, a gente tava vivendo todo esse tempo, ou a gente foi capturado? Foi capturado. Boa pergunta. Não, mas a gente tem a certeza que foi capturado, ou a gente acha que foi capturado e tava apenas sonhando como uma party? Certeza é uma coisa pra quem não joga no Menera, Dragon. Matrix, a gente tá numa Matrix.
Quando Ninguém será quer que vocês certezas foram aqui, capturados? nós viemos pelas perguntas. Quando será que vocês foram capturados? Quando vocês botaram o pé para dentro do Santuário Vazio? Quando vocês saíram de Brasília? Quando vocês conversaram com aquele nobre que era no Numenera Viva? Ou quando a gente nasceu? Se é que vocês nasceram. Eu começo a me questionar disso. O Saik, ele tá começando a meio que achar que não viveu nada. Que apenas tudo foi um sonho e que ele agora não tem nada pra lidar em si, né? Porque tudo, ele só tem apenas... Ele tá sem vestes. Sim. E em um local inóspito. Ele começa meio que a surtar, tá ligado? Vocês veem uma pergunta, Dryon. Como é o Saik? Ele é um humano comum? Ele tem traços mutantes? Porque o Saik sempre ficava de máscara. Sim, máscara, capuz. Ele nada mais é do que Pigmeu. um humano comum, porém com a pele um pouco azulada. Então é igual a mim. Você é um humano igual a mim. Só que eu tenho mais máquina. Sou humano igual a Exato. mim, mas eu sou menos humano que você, né? Exato. E a pele dele no tom azulado é por uma rara doença genética que a família dele tem. E ele usa máscara e vestes para as pessoas não olharem para a aparência dele e tratar como um igual. E também porque ele é um porco germofóbico. Ele é Tali, tá ligado, Lucas? Ele é um Tali. Tali é minha paixão. E é isso, galera. Se você acompanhou até aqui, deixe o seu curtir, não deixe de comentar, compartilhar. E a mesa Escreve nos seguida comentários íntegra, aí se vai querer ou não ficar como um mecanoide. como se pudesse ser evitado. E basicamente, a mesa na íntegra segue no Spotify e os pedaços dela no YouTube. Vocês podem acompanhar por lá. E agradeço a todos os participantes. E é isso, uma boa noite e tchau.